É triste, né? É bem triste como a corda vai estourar pro nosso lado, né? Quando a corda tem que arrebentar, ela vai arrebentar pro nosso lado, pro lado da torcida, pro lado de nós, torcedores que amamos o clube, que fazemos qualquer coisa, que brigamos, que acompanhamos, que somos fanáticos pelo São Paulo. E quando ela tem que arrebentar, quando a corda tem que estourar, ela vai cair em cima de nós que sempre vamos continuar aqui. Casares, Belmonte, Rogério Ceni, esse elenco, são personagens momentâneos do São Paulo. A corda sempre vai estourar para o nosso lado, infelizmente. São Paulo acabou de passar um vexame, né? Uma coisa assim, além de ser uma derrota assim ridícula, né? Um outro vexame, uma outra vergonha, é uma coisa muito dolorosa, dolorida, né? É uma situação muito dolorida por um torneio que o São Paulo se, né, em tese, se preparou, se estruturou em 2022 para jogar tudo que tinha nessa Sul-Americana e o São Paulo perde de forma ridícula. Uma atuação, infelizmente, patética do time. Nós tivemos o Caleri, que é o nosso melhor jogador, uma tarde muito ruim, né? Uma tarde de muita luta, de muita briga, mas ele não estava bem no jogo, errou a maioria dos lances, perdeu gols. Diego Costa também, um jogador, né, que fez uma temporada belíssima, uma tarde horrorosa, horrível. Tô falando desses daí, Luciano, Patrick, porque esses são que a gente entende como os principais. São que a gente entendia que iriam chamar a responsabilidade. Na hora que nós precisássemos deles, eles iriam aparecer, né? Eu não vou nem comentar Léo Pelé, Reinaldo, a atuação de todos muito ruins, né? Igor Vinícius, talvez uma escolha errada do Rogério Ceni, do Igor Vinícius, talvez seria melhor o Rafinha pela experiência e tal, mas ali acho que é difícil falar agora da escalação do Rogério Ceni, porque antes do jogo ali a gente entendia que estava mais ou menos coerente. O problema, a questão é que nós temos três problemas, né, bem graves, bem evidentes. A gente tem o problema do time, né, essa discussão eterna de todos os dias de que do time em si. Fala, o elenco é bom, mas não, o elenco é ruim. Você é louco, o elenco é muito bom, o elenco é muito ruim. Mas tem o Patrick, tem o Luciano, tem o Caleri, tem o Nicão chegando, tem o Nestor ali que joga, tem o Pablo Maia, Gabriel Neves, Luan, dá pra montar um time. São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, São Paulo fez uma partida excelente contra o Flamengo no primeiro jogo e perdeu. Então tem muita discussão em volta do elenco. O elenco ele é muito debatido, o futebol em campo ali ele é muito debatido, porque esse mesmo time ele faz bons jogos em algum determinado momento, só que em outros determinados momentos ele faz jogos péssimos, e aí o resultado às vezes não acaba aparecendo. Esse ano aqui muito mais, né? Nós fizemos um brasileiro até aqui muito mediano, medíocre. Eliminados na Copa do Brasil, não ganhamos a Sul-Americana do Del Valle. Nós temos o primeiro fator é o elenco. Nós temos uma diretoria que é talvez o mais nocivo, né, o mais incompetente, o pior. A gente entende que é o grande causador de tudo isso, infelizmente, né? É uma gestão, para mim, muito falha, muito incompetente, que não tem interesse no futebol do São Paulo, se tem beira abaixo do amadorismo, né? E que infelizmente não adianta nós falarmos várias coisas em volta disso, porque a gente sabe que não vai ter uma conversa de SAF, independente se é bom ou não, se alguém gosta ou não. Nós sabemos, infelizmente, que não vai ter uma conversa de SAF e que as coisas não vão mudar, né? Podem mudar daqui, sei lá, 50, 100 anos, não sei, mas o formato, o modelo, o padrão, a forma como eles trabalham, a forma como eles lidam com o São Paulo dia a dia e a forma como a política é feita no São Paulo, nós sabemos que infelizmente não vai mudar e que isso acaba com o São Paulo. E nós temos um outro problema também que chama-se Rogério Ceni, que para mim, infelizmente, não está apto para treinar no São Paulo, não tem capacidade técnica de treinar o São Paulo e eu não há quem me acompanha aqui sabe que não é por conta só dessa final. Eu já falo isso. E aí eu não vou ser aqui simplista de chegar aqui e falar para vocês que não adianta nada demitir o técnico. Você não percebe que não adianta fazer isso? Eu não vou chegar aqui com um comentário
Eu nunca vou chegar aqui pra vocês, não nesse canal, e vou jogar um comentário simplista pra vocês pra defender uma tese, pra defender uma teoria. Então, dito isso, feita toda essa introdução, nós temos talvez ali um problema na montagem do elenco, um problema técnico direto, que são os jogadores em campo. Nós temos uma diretoria que nós estamos cansados de saber que sempre não vai ficar a favor a favor de nós, do clube e do São Paulo, infelizmente. Pode estar no discurso, nas falas, mas na prática nós sabemos que não estão do nosso lado. E aí nós temos um técnico que, pra mim, infelizmente, está bem perdido. Aí vocês vão falar assim pra mim: Tidico, mas não era pra ter demitido o Crespo. Não era pra demitir o Crespo. Tá vendo como demitir técnico não. Tá vendo como demitir técnico não adianta? O Crespo ele foi demitido no São Paulo em uma situação de zona de rebaixamento. São Paulo estava na zona do rebaixamento e quando o Rogério veio, naqueles primeiros meses, até então, a troca do técnico tinha funcionado. Eu não queria. Adoro o Crespo, adoro a pessoa do Crespo, acho ele um gentleman, um cavalheiro. Naquele momento eu queria ele fora. Falar agora foi um erro demitir o Crespo, eu até entendo. Só que naquele momento eu queria o Crespo fora porque eu não queria pagar pra ver o São Paulo talvez ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Vocês queriam pagar pra ver? Então, pra mim, a mudança de técnico daquele momento, a mudança de ares pro Rogério Ceni deu certo. Pra mim, naquele momento deu certo. Nós temos uma outra coisa muito delicada que pra mim o Rogério ele trata de uma forma assim talvez burra ou completamente despreparada, né? Que são as coisas que ele nos fala em relação à tática, ao entendimento dele de futebol. É muito duro, gente. Todo mundo aqui sabe que eu tenho idolatria pelo Rogério Ceni, pelo goleiro que ele foi. Não consigo separar, né? Hoje eu consigo separar. Hoje, especificamente no dia de hoje, já, né? Eu já tô conseguindo separar a figura dele de goleiro, de técnico, porque são realmente duas pessoas diferentes. Dois profissionais aparentemente bem diferentes. Nós vimos um Rogério malandro de futebol, ganhador, que sabia usar soluções, sabia usar o futebol, sabia usar a sua experiência para ganhar jogos, ganhar títulos. E como técnico, pra mim, ele faz todo o caminho inverso. Como o goleiro ganhador que ele foi. Pra mim, ele faz todos os caminhos. Parece que ele vê um futebol completamente diferente como técnico de como ele vê de goleiro. E isso, pra mim, resulta nas derrotas, nos fracassos, em tudo que tá acontecendo na carreira dele. Perdedora que ele tá tendo, infelizmente, no São Paulo. Nós temos uma problemática muito grande que quando o Rogério veio, ele falava de um time falido, de um time que, né, ele odeia, a gente sabe que ele odeia o elenco do São Paulo, que ele acha todos os jogadores ali muito ruins, né? O entendimento dele é que os jogadores ali são muito ruins. Ele nos fala isso coletiva após coletiva, que o São Paulo não teria como, né? Se ainda se classificar agora, precisamos depender de um milagre para se classificar pelo brasileiro na Libertadores. Mas ele falou que o São Paulo também não tinha estrutura financeira, técnica para enfrentar uma Libertadores, ele já tinha falado isso. Só que o problema de tudo é que ele tinha falado logo quando ele chegou que o futebol hoje ele era feito só com muito dinheiro. Tá muito caro fazer bom futebol hoje em dia. E isso era o que ele nos falava. E aí não dá, por isso que eu não vou chegar aqui e ser simplista para vocês. Eu não vou ouvir qualquer coisa, esse bombardeio de notícias, esse bombardeio de informações que eles jogam em nós, e eu não vou aceitar qualquer coisa de graça. Aqui eu não vou aceitar qualquer coisa de graça. Então ele falava que só consegue fazer futebol hoje em dia com muito dinheiro, né? Porque ficou muito caro fazer bom futebol. Nós tivemos uma passagem dele pelo Flamengo muito conturbada, que ele ganha um título e mesmo assim ele é demitido sem convencer. Nós vimos que ele tinha convicções de que não poderia jogar Gabigol e Pedro, ele colocou a Arrascaeta de banco em alguns jogos, coisas ali que nós vemos que não são meramente coerentes com o futebol e com os resultados que o Flamengo consegue, mas isso é só um exemplo. Vamos vir mais pro nosso ambiente aqui, São Paulo, que teve muitas contratações esse ano, que tem uma folha milionária, e aí nós pegamos o nosso oponente direto, neste caso específico, que foi o Independiente del Valle. Nós ouvimos na transmissão
Eu não fui atrás disso, tá, gente? Pra mim era só muito mais o favoritismo que o São Paulo tinha e a obrigação de ganhar do Independente Del Valle, que pra mim tem, tá? Pra mim teria a obrigação de ganhar pela camisa, pelo investimento, pelo planejamento que fez, pela folha salarial muito maior do Independente Del Valle, sem tirar o mérito do Independente Del Valle. Vitória justíssima, um time muito mais bem. É engraçado como todo time tá mais bem organizado do que o São Paulo, mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. Aí nós pegamos, só para destruir a primeira falácia do Rogério, o primeiro discurso, né? Que para mim faz parte de um discurso de um discurso de desculpa para justificar a própria incompetência, para justificar derrotas, o que me deixa muito chateado neste caso aqui. Aí ele fala que só faz com dinheiro. O Independente Del Valle, acho que vocês já viram isso. O Independente Del Valle tem uma folha salarial nível Série B, Série C com o futebol brasileiro. Então, é uma folha salarial que não chega nem aos pés do São Paulo. Então, nós temos um técnico que fala para nós que, para mim, está completamente perdido no discurso e nas convicções, né, e na forma de ver futebol. Está completamente perdido, por isso que ele não está apto para ficar à frente do São Paulo Futebol Clube, que fala que o futebol só é feito com dinheiro quando ele perde para qualquer time. Quando ele empata, quando ele tem resultados ruins, resultados horríveis, ele fala que só é feito com dinheiro. E só que isso na prática para ele não serve, porque nós acabamos de perder para um time com a folha muito menor que a nossa. Para eu não colocar só esse comentário dele no Flamengo, que não fez um bom futebol, que era dinheiro ilimitado, agora o São Paulo perder pro Del Valle com muito mais investimento, com muito mais poder ali de elenco, digamos assim, né? Independente se tenha sido errado, montado errado, certo ou errado não, mas o dinheiro comparado ao Del Valle estava lá. Nós temos um Atlético Paranaense na final da Libertadores e os reforços do Atlético Paranaense pro Felipão foram Pablo, Vitor Bueno, Orejuela. Se a gente pegar, é claro que no campo ali nós jogamos muito menos que o Atlético Paranaense por uma questão de técnico, por uma questão de convicção, de encaixe, de formato de jogo. Mas se nós pegarmos os jogadores que estão no São Paulo, que reforçaram, São Paulo gastou muito mais e investiu muito mais em elenco, propriamente dito, que o Atlético Paranaense, que está em uma final de Libertadores. Então eu acho que é um outro paralelo. E agora, isso é opinião minha, tá, gente? Só antes da gente continuar aqui, é opinião minha, o Rogério, o Paris Saint-Germain é dinheiro ilimitado, tem dinheiro ilimitado ali. Para mim, um dos indícios que o futebol não é só feito com dinheiro, é claro que o dinheiro ajuda muito, mas você precisa saber o que você tá fazendo, você precisa manjar, você precisa conhecer futebol, ter estrutura, ter uma diretoria decente, você precisa ter, para mim é um conjunto de tudo. Paris Saint-Germain, para mim, não tem camisa. É um time que tem dinheiro ilimitado. Compraria qualquer jogador a qualquer momento. Não é? O Neymar custou mais ou menos 1 bilhão. Se custasse 5, o Sheik pagaria. E não consegue ganhar a Champions. Então é um pouquinho mais complicado. É claro que o dinheiro ajuda muito, mas não. Mas infelizmente não é só dinheiro. Te digo, você é imediatista, você não quer o bem do São Paulo e tal. Primeiro eu quero o bem do São Paulo acima de qualquer coisa. É muito duro falar isso pra mim do Rogério Ceni. Vamos rápido nesse tópico, porque eu já fiz o paralelo dele com o Crespo, de que o Crespo saiu em um momento que o São Paulo poderia ter sido rebaixado. Então eu não queria arriscar a continuidade do Crespo, não achava necessário a continuidade do Crespo. E nós tivemos o Cuca no Atlético Mineiro, que ganhou títulos nessa volta e agora voltou e não está conseguindo fazer um bom futebol, tá demorando para encaixar, mas naquele momento ele chegou e já conseguiu fazer o time ganhar. Jorge Jesus chegou no Flamengo, foi imediato. Abel Ferreira chegou no Palmeiras e foi imediato. Não concordo também com esse negócio de ter que ficar 6 meses, 1 ano. Para mim, quanto mais tempo ele fica, quanto mais tempo os jogadores entendem o trabalho dele, entendem as convicções dele, para mim, pior fica. Nós temos uma outra falácia em cima disso, que ele fala que alguns jogadores não podem jogar, né? Ele tem as escolhas técnicas dele que ele fala que alguns jogadores não podem jogar. Ferrarese, o Galopo, alguns jogadores que ele já disse que não estão adaptados. Nós temos um outro problema que ele diz que ele é o cara do planejamento, que ele é o cara de não meter as mãos... não fazer coisas de forma
precipitadas, né, que ele se planeja e tal. O São Paulo jogava em um 3-5-2 quase, jogou em um 3-5-2 quase que a temporada inteira. Ele muda desesperadamente para o 4-4-2, que começa a funcionar contra o Atlético Goianiense, mas foi um jogo antes da final. Foi um jogo antes da final da Sul-Americana. Então, cadê todo o cronograma dele? Cadê o trabalho dele? Cadê a continuidade na convicção? Isso, tudo bem, pode até ter sido coerente, porque ele tentou mudar, ele tentou fazer alguma coisa melhor. Só que aquela história de adaptar, para mim, a história de análise dele em cada jogador específico cai por terra na questão de adaptação, porque para mim não tem adaptação nenhuma, para mim é muito mais um achismo. Ah, funcionou o 4-4-2, então começa a colocar. Para mim, ele é um técnico muito mais perdido nas convicções do que realmente convicto do que está acontecendo. Nós temos um outro problema também, Tidico, mas não chegou os caras e tal. Não chegou os jogadores que ele pediu e tal, concordo. O São Paulo não tem um ponta do nível do Bruno Henrique, do nível do Michael, do Cebolinha, não tem um ponta desse nível e ele realmente pediu. Só que nós nunca vimos o Rogério jogar com ponta no São Paulo. Sei que ele usava mais ou menos isso no Fortaleza, em alguns momentos ele usava no Fortaleza bastante, só que nós não vimos ele usar em nenhum momento ponta no São Paulo. Usou o Caio uma vez contra o Ayacucho, usava muito pouco Rigoni e Marquinhos. Entendo que o Marquinhos, eu gostava do Marquinhos, acho um jogador inexperiente que eu acho que poderia render muito mais, interessou pro Arsenal, no São Paulo nem jogava. Eu gostava do Marquinhos, acho que faltava ainda experiência, faltava continuidade para ele mostrar mais do que ele podia. Rigoni muito em uma fase, só que a gente não via ele mudar o formato para esses jogadores, né? Para esses jogadores de ponta. É muito curioso isso, porque para mim o São Paulo também não tem meia de. Para mim os meias que ele joga no São Paulo não tem. Nestor, para mim, eu acho ele um jogador fraco, um pouquinho melhor que o Igor Gomes. Igor Gomes, eu acho ele muito ruim. Um jogador que nós já vimos que ele é capaz de usar, que ele entende ser necessário, é o Marcos Guilherme. E o titular da posição que entrou no lugar do Igor Gomes foi o Alisson. Então, ele insiste com os jogadores ali no meio de campo que, para mim, não são bons jogadores. Acho que em um determinado momento poderia ter tido uma certa insistência com Marquinhos e com Rigoni, já que ele nos fala que ele gosta muito de um ponta, que ele queria ter um ponta para fazer o facão, para driblar e tal. Acho que ele poderia pelo menos ter tentado alguma coisa nesse sentido. Então a gente vê que as insistências dele não me parece uma questão de. Não me parece uma questão de que ele tá colocando só dois atacantes porque ele não tem saída. Para mim, parece gosto. Parece gosto dele, para mim, parece que ele entende futebol dessa forma. Para mim, eu acho que ele acha preferível montar o time dessa forma. Uma outra coisa que eu não vou tirar da cabeça, o Alisson não pode jogar de titular no São Paulo. O Pablo Maia é um menino também, né? Eu não vou falar do jogo, mas para mim, tá? Se o São Paulo pudesse, se a torcida não tivesse tirado o Igor Gomes do time na força, para mim o Rogério queria ter colocado o Igor Gomes ontem de titular. Isso para mim só fortalece o que eu tô falando aqui, o que eu acho, o que eu entendo de ser um despreparo, infelizmente, do nosso técnico que está lá hoje. Abílio Diniz se pronunciou, eu vou ler aqui para vocês. Ele se pronunciou após essa derrota, né? Após perdermos o título pro Independente Del Valle. Ele falou assim: meus amigos, ele colocou um texto, tá? Meus amigos são paulinos, eu tenho uma relação muito clara com a derrota. Eu simplesmente a odeio. Mas hoje, infelizmente, terei que lidar com ela. Fui a Córdoba e conseguir, apesar das dificuldades, dar um abraço nos jogadores e lhes desejar bom jogo. Infelizmente não deu, perdemos. O futebol é assim e em campeonatos de mata-mata nunca se tem certeza de nada. Eu sempre fui contra priorizar as duas Copas em detrimento do Brasileirão. Caímos na semifinal da Copa do Brasil e na final da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro teríamos chances de chegar em sexto ou sétimo e conquistaríamos o direito de participar da Libertadores. Ainda dá tempo, faltam 30 pontos a serem disputados. Será difícil? Sim, mas temos que tentar com todas as nossas forças. É preciso conscientizar e motivar os jogadores para que eles superem o trauma do dia de hoje e partam para a recuperação. Ao contrário do que muitos falam, temos bons jogadores e um bom técnico. Temos que ir para cima com determinação, garra
e pensarmos na minha frase preferida. Não sabendo que era possível, foi lá e fez. Vamos com tudo São Paulo, vamos conquistar nossa vaga na Libertadores de 2023. Abílio Diniz. É a fala dele, é o que ele acha aí, é o que ele quis, né? A gente tem várias formas de nos expressarmos mediante uma vergonha dessa, uma derrota dessa, né? E só que isso aqui é a fala de que talvez fosse um cara, né? Um cara, a solução do São Paulo para investir no São Paulo. Um cara, né, para ficar à frente do São Paulo e tomar conta, um São Paulino injetando dinheiro, né? Que ele é um cara rico. E que, infelizmente, nós ouvimos rumores de que esse cara não chega perto da administração e da gestão do São Paulo, porque ali aparentemente nós ouvimos rumores de que ali é um buraco sem fundo e que ele é um cara sério demais para investir em pessoas tão despreparadas, digamos assim.